Você já se perguntou como Paulo, o maior missionário da história, pôde dizer que chegou a Corinto tremendo e sem sabedoria? Como alguém tão capacitado fez tal declaração? Esse tema gerou bastante discussão no meu último vídeo e hoje eu quero esclarecer tudo isso. Vamos entender o que Paulo quis dizer e aprender algo essencial, de extrema importância, sobre como Deus usa nossas vidas, apesar das nossas limitações. Fica comigo, porque o que você vai ouvir pode transformar a sua vida. Primeiro vamos deixar algo bem claro. Paulo era um homem extremamente capacitado. A Bíblia nos mostra isso em diversos momentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, ele afirma que foi educado por Gamaliel, que talvez deve ser o mestre mais respeitado da lei em Jerusalém na época do apóstolo Paulo. Paulo era fariseu e conhecia profundamente a Bíblia, tinha uma formação intelectual invejável, como ele mesmo menciona sua formação em Filipenses, capítulo 3, verso 5, verso 6. Além disso, Paulo era muito habilidoso em sua comunicação. Um exemplo é o seu discurso no Areópago, em Atenas, registrado no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ali ele cita filósofos gregos como Epimênides, Árato, e ele vai demonstrando que domina tanto as escrituras quanto o pensamento filosófico da época. Ele sabia usar sua mente e suas palavras para defender a fé, e isso era muito importante. Então, quando eu disse que ele chegou em Corinto sem sabedoria de palavras, como ele mesmo disse, isso não significa que Paulo era despreparado ou ignorante. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo era altamente capacitado tanto em conhecimento da lei quanto em oratória. Mas o que Paulo quis dizer com isso então? Vamos às palavras dele. Em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5, ele vai dizer algo assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo estava mostrando que a força, o poder do evangelho não está na habilidade humana, não está na capacidade humana, mas no poder do Espírito Santo. E ele aprendeu isso na prática. Quando Paulo pregou em Atenas, ele usou toda a sua eloquência, ele usou todo o seu conhecimento filosófico, mas os resultados foram limitados, acredita? Muitos o chamaram de tagarela, e você vai encontrar isso no capítulo 17, verso 18 de Atos. E houve poucas conversões ali. Em Corinto, logo depois, ele decidiu mudar de estratégia. Ele focou exclusivamente na mensagem da cruz. E ele decidiu depender exclusivamente do Espírito Santo de Deus. E o que isso significa para nós hoje? Significa que o preparo é importante, é essencial na verdade. Não estamos dizendo que devemos ser despreparados ou negligentes. Até porque o próprio Paulo nos ensina a manejar bem a palavra da verdade. Como ele disse ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 15. Mas o ponto principal é que o resultado do evangelho não depende das nossas habilidades, e sim do poder de Deus. Se você está se sentindo inadequado, sem formação, sem capacidade de falar de forma eloquente, saiba que Deus pode usar você assim mesmo. Ele não precisa da nossa perfeição, mas sim da nossa disposição. É isso que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, que a nossa confiança não deve estar no que nós sabemos fazer, mas no que Deus pode vir a fazer através de nós. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer: eu não sou bom o suficiente para ser usado por Deus, lembre-se do exemplo de Paulo. Ele era capacitado, mas aprendeu a depender do Espírito Santo de Deus. E nós devemos, da mesma forma, buscar ser completamente dependentes de Deus. Não buscar garantia de sucesso nas nossas habilidades, no nosso discurso, na nossa preparação, mas nós devemos ter a consciência que dependemos exclusivamente de Deus.
Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a depender do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus nada podemos fazer. Esse é o poder do Evangelho. Não transformar vidas por causa de palavras bonitas, grandes discursos eloquentes, mas pelo agir sobrenatural de Deus. Eu espero que esse esclarecimento tenha abençoado sua vida. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa entender que Deus usa os disponíveis, não só os perfeitos. Que Deus abençoe você e até a próxima.